Isso. Companheiros vereadores, amigas vereadoras, as pessoas que nos prestigiam, continuam conosco até esta hora, faltando 15 minutos para 1 da tarde. Sob a proteção de Deus, declaramos aberta a 16ª sessão extraordinária desta 14ª legislatura, onde iremos discutir 3 projetos de lei, um deles de autoria do prefeito Ari Fossen, que reajusta os vencimentos dos servidores públicos a partir de 1º de março de 2006 e autoriza a concessão do auxílio alimentação a partir de janeiro de 2007, de 9.548 de 2006, de autoria da mesa, que reajusta a partir de 1º de março os subsídios do prefeito municipal, do vice-prefeito e dos secretários municipais. E de número 9547, de autoria da mesa também, que reajusta a partir de 1º de março subsídios dos vereadores. Nós convocamos esta sessão extraordinária nos termos do artigo 37, item 1, da Lei Orgânica de Jundiaí, combinado com o regimento interno no seu artigo 87. Para que possamos dar início aos trabalhos, pedimos aos senhores vereadores que tenham um minutinho só de calma, de acordo com que me passam aqui os técnicos da informática, para que registrem a presença. Agora sim, pedimos aos senhores vereadores que registrem a presença e que também assinem a folha de presença que está à mesa. Doutora Silvana, vereadora Marilena. Lembramos que foi colocado sob a mesa dos senhores e das senhoras os pareceres da consultoria jurídica da Casa e também da diretoria financeira. Com 15 senhores vereadores presentes, a ausência do vereador Dr. Cláudio Miranda, vamos dar início à nossa sessão extraordinária. Prefeito Ari Fossen manda um ofício à presidência pedindo a retirada do projeto de lei 9.542 de 2006. A presidência defere a retirada do projeto. Para que possamos dar início às discussões do projeto 9.549, teremos de ouvir a Comissão de Justiça e Redação, que tem na presidência a vereadora doutora Silvana Cássia Ribeiro Batista. Senhora Voca. Senhora Presidente, senhores vereadores, projeto de lei 9.549, que reajusta os vencimentos dos servidores públicos a partir de 1º de março e autoriza a concessão de auxílio alimentação a partir de 1º de janeiro. Então, esse projeto, ele é um projeto que fará um reajuste de 6,5% aos salários dos servidores municipais, a partir de 1º de março, e será mantida os valores de gratificação, que é o valor de R$ 100, e
a partir de 2007, haverá um benefício fixado no valor de R$ 65,00, referente à cesta básica ou vale alimentação. Eu, como servidora pública há mais de 20 anos, gostaria de parabenizar o sindicato pela ação que teve relacionado ao reajuste. Eu, como a própria vereadora disse, não posso fazer nenhum A senhora tem comentário depois nesse para momento, falar no projeto, é apenas mas agora a senhora eu relata. vou falar depois na votação para poder Na justificar o meu discussão do voto. projeto. O projeto é legal, é constitucional, o meu parecer é favorável ao projeto e peço a Vossa Excelência que consulte os outros membros da comissão. Parecer favorável da relatora e presidente da comissão, vereadora doutora Silvana. Presidência consulta se há voto contrário em separado. Para se manifestar, então, com voto contrário em separado, a vereadora Marilena Negro. Senhora presidente, senhores vereadores, eu vou manifestar-me a respeito da lei na discussão, no momento da discussão, e vou me ater aqui ao voto, enquanto membro da Comissão de Justiça e Redação, não acompanhando a da presidente, que avocou para a relatoria, porque, diferentemente do ano anterior, em que nós tivemos aqui um projeto parecido para reajuste do servidor, a nossa consultoria jurídica apontou a lei municipal que fala da data base, que fala de fevereiro. Nesta sequer foi colocado essa questão. Para mim, nós estamos inferindo na questão de ilegalidade, porque a Câmara não está observando a questão da lei municipal que determina a data base do servidor público nesta cidade. É esse o meu voto, senhora presidente, voto contrário à tramitação do projeto. Cabe uma defesa ao nosso consultor, doutor Ronaldo, que, atencioso como sempre, é difícil deixar passar algo. Estaremos entrando em contato com ele, temos certeza absoluta que foi dado até à pressa, porque não foi copiado ipsis literis o que tínhamos no projeto anterior, mas tenho certeza absoluta que fará um adendo nesse caso. Parecer contrário da relatora vereadora Marilena Negro e parecer favorável da presidente doutora Silvana. Presidência consulta o vereador Adilson Rosa. O senhor acompanha o parecer favorável ou contrário? Parecer favorável. Vereador doutor Cláudio, o parecer favorável. Vereador Luiz Fernando, acompanha o parecer da presidente. Portanto, com 4 votos favoráveis e um voto contrário, está aprovado o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Próxima comissão a ser ouvida é de Economia, Finanças e Orçamento, que tem na presidência o vereador Gerson Sartori. Senhor avoca? Eu indico o pastor Roberto Conde. Vereador pastor Roberto Conde para relatar pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Senhora presidente, senhores vereadores, os servidores que aqui estão presentes, projeto de lei número 9.549, que reajusta os vencimentos dos servidores públicos a partir de 1º de março de 2006 e autoriza a concessão do auxílio alimentação a partir de 1º de janeiro do ano de 2007. Segundo o parecer da diretoria financeira, diz aqui, conforme demonstramos ainda na planilha das folhas 7, temos uma projeção do resultado primário positivo para o exercício financeiro de 2006, como para os 3 exercícios subsequentes. Assim sendo, o presente projeto de lei atende perfeitamente aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, meu parecer é favorável e peço à presidente que consulte os demais membros desta comissão. Parecer favorável do pastor Roberto Conde. A presidência
Pergunta se há parecer contrário em separado. Não. Vereador Gerson Sartori, presidente, o senhor acompanha o parecer do relator? Acompanho com restrições. Acompanha com restrições. Vereador Doca. Acompanha o parecer. Vereador Júlio César de Oliveira. Acompanha sem restrições. E vereador Marcelo Gastal. Acompanha o parecer. Aprovado, portanto, parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Próxima comissão é de Assuntos do Trabalho, que tem na presidência o pastor Roberto Conde Andrade. O senhor avoca ou o senhor indica relator? Vereador Marcelo Gastaldo, para relatar pela Comissão de Assuntos do Trabalho. Senhora Presidente, senhores vereadores, relatando pela Comissão de Assuntos do Trabalho, não venho discutir índice, mas sim um direito do trabalhador, até em função de o que ele representa para a nossa sociedade, a sociedade jundiaense. Então, sou favorável à tramitação pelo direito do cidadão e, principalmente, os funcionários que tanto representam e acolhem a nossa comunidade. Não discuto o índice, e sim a responsabilidade que nós temos com esses funcionários. Então, sou favorável e peço à senhora que consulte demais membros dessa comissão. Parecer favorável do relator, vereador Marcelo Gastaldo. A presidência consulta se há parecer contrário em separado. Parecer contrário em separado do vereador. Senhora Presidente, senhores vereadores, projeto de lei 9.549, do excelentíssimo prefeito municipal, que reajusta os vencimentos dos servidores públicos a partir de 1º de março de 2006 e autoriza a concessão de auxílio alimentação a partir de janeiro de 2007. Meu voto é contrário em separado pelas mesmas prerrogativas que foi colocado aqui pela nobre vereadora. No apontamento do ano anterior, o jurídico nos coloca que o prefeito não estava respeitando a database instituída por lei, portanto, descumprindo uma lei maior que era de reajustar os vencimentos, ainda que num percentual que não negociado com a categoria, mas que deveria ser a partir de 1º de fevereiro. Então, nesse sentido, como não se está se respeitando uma lei municipal que institui em 1º de fevereiro o dissídio dos servidores públicos, o meu voto é contrário e pediria que Vossa Excelência consultasse os demais membros da comissão. Parecer contrário do vereador, membro da comissão, Carlão Kubitsa. Presidente, consulta o vereador Antônio Carlos Pereira Neto, vereador Doca. O senhor acompanha o parecer do relator favorável ou o parecer contrário? Relator. Vereador pastor Roberto Conde. Relator. Vereador Luiz Fernando. Na sua ausência, o vereador Tico. Acompanha o relator. Com 4 votos favoráveis e 1 voto contrário, aprovado o parecer da Comissão de Assuntos do Trabalho. O projeto apto está em discussão. Com a palavra, vereadora Marilena Negro. Senhora Presidente, senhores vereadores, projeto de lei 9.549, que reajusta os vencimentos dos servidores públicos a partir de 1º de março e autoriza a concessão de auxílio alimentação a partir de 1º de janeiro de 2007. Bem, nós não poderíamos aqui ser favorável a essa indicação do prefeito,
que, em primeiro lugar, como bem disse o vereador Carlos Kubica, não recebeu aval do conjunto do funcionalismo, que tem instância de representação e que está em processo de negociação. Então, fica essa casa aqui, refém do Poder Executivo, que encaminha uma proposta e sabendo que não se esgotou e não se esgotarão as negociações tão facilmente, dado o índice que ficou de reajuste atrasado para trás. Eu gostaria de dizer aqui que a questão da database, novamente alertar a Câmara Municipal. O artigo 85 da nossa lei orgânica, no seu parágrafo 8º, fala que a remuneração dos servidores públicos deverão ser organizadas nos termos do artigo 4º. E ela fala o seguinte, que o membro de poder, o detentor de mandato eletivo e os secretários municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 82, incisos 10 e 11º desta lei orgânica. Estes incisos tratam exatamente da necessidade de ter o reajuste anual em datas idênticas, todos os anos. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição da República e o parágrafo 4º do artigo 85 desta lei orgânica, qual acabei de ler, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Ora, se nós temos aqui, além do fator grave, que eu considero predominante, que é não esgotar as negociações com a categoria, com a representação da categoria, nós temos aqui uma ilegalidade, porque nós estamos aqui todos com cara de paisagem, fingindo que não existe uma lei, existe. Se ela não tem o valor que acreditam que tenham, a revoguem. A revoguem. Não se revoga, não se observa e temos que nós nos sentirmos reféns do Executivo para aprovar projetos sem obedecer minimamente os preceitos da lei em relação à nossa database, a database do funcionalismo público. Eu vou deixar para falar depois, no outro projeto, que vai remunerar os outros índices, que são dos vereadores, dos agentes políticos, porque também vou refutar também os argumentos da Prefeitura para esses índices que serão apontados. Porque aqui, também esse inciso 10 que eu acabei de ler, além da mesma data, não pode haver distinção de índices. Então, nós vamos começar a discutir o que serão esses índices também para extensão para os vereadores e demais agentes políticos. Eram essas minhas palavras, senhora presidente, senhores vereadores. Continua em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Gerson Sartori. Senhora presidente, senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham, vou falar somente neste projeto e depois não falarei mais. Primeiro, gostaria de ressaltar aqui a diretoria, tanto do Sindicato do DAI, como dos servidores públicos municipais, que mostraram durante as negociações, até o momento, um amadurecimento muito grande e uma capacidade de estar levando a negociação ainda adiante. Queria dizer também que hoje a gente poderia estar vindo a essa tribuna e fazendo um elogio ao prefeito Ari Fossen, se ele tivesse respeitado, pelo menos respeitado, a database dos servidores públicos municipais. Eu, como vereador de oposição,
líder da bancada do PT, podia estar subindo aqui e falar que o prefeito Ari Fossen assumiu o ano passado e deu um aumento maior do que a inflação, que este ano estaria oferecendo aumento maior que a inflação e que as perdas, ainda que ele sendo um governo de continuidade, as perdas foram deixadas pelo outro prefeito e que ele estava olhando para os servidores públicos de maneira diferente. Mas, infelizmente, por questão de vírgula, ou por questão de não sentar com o secretariado e fazer cada um apertar um pouquinho mais a sua secretaria, com certeza ele conseguiria estar pegando no orçamento, pelo menos para respeitar a database do servidor público. Porque isso era uma questão de referência, uma questão para estar respeitando essa nova diretoria que está assumindo, para mostrar para a categoria que está assumindo negociações futuras. Então ele teve uma oportunidade como ninguém teve, ou como quem teve lá atrás deixou de cumprir e dava aumento só em ano par. Me parece que é em ano par que o pessoal comentou nas assembleias. Então, essa administração está olhando diferente. Está olhando diferente, por que não respeitou a database? Por que não fez um esforço maior e não deu essa marca, esse registro, tanto para a diretoria do sindicato do DAI, que já tem a experiência da veterana Adenir, como para a Eleni, que está iniciando agora com toda uma turma nova. É uma questão de gesto, e nós tivemos a oportunidade de falar isso. Então faltou o gesto, por isso que a bancada do PT está se posicionando contra. Porque aqui, nenhum de nós somos malucos, e nós sabemos que tem hora que não dá para recuperar tudo que ficou para trás uma vez, ou em 3 vezes, ou seja lá prometendo, em época de campanha ou não prometendo. Mas a gente tem coerência. E os 6,5, a gente sabe que com esforço daria para ter dado, e para ter reforçado, e para ter entusiasmado cada vez mais essa categoria que tanto faz e tanto presta de apoio ao munícipe de Jundiaí. Então, na nossa opinião, faltou um gesto por parte do Poder Público Municipal, faltou um gesto por parte do secretariado de chegar, sentar junto ao prefeito e falar: nós vamos reduzir custo aqui, nós vamos reduzir custo ali, cada um dá uma apertadinha para que, como essa casa faz, não devolveu o dinheiro, possivelmente vai devolver dinheiro de novo esse ano, por que não usou um dinheiro desse para poder estar dando os 6,5 a partir de fevereiro, e aí, com certeza, teria aqui os votos de 16-0, e o prefeito sairia até consagrado, como a própria Eleni falou, como uma pessoa que respeita, de fato, o servidor público municipal. Então, por isso ele não vai ter hoje aqui a possível unanimidade. Tem uma parte, vereador Carlão. Eu queria parabenizá-lo pela fala, dizer que eu ia fazer uso da tribuna, mas Vossa Excelência disse tudo que a bancada do Partido dos Trabalhadores pensa a respeito dessa não negociação com o sindicato, que ganhou na urna, diferentemente dos outros anos, né? Não vou aqui explicar o que aconteceu nos outros anos, mas ganhou democraticamente, com a participação da categoria, e que, infelizmente, não teve a negociação como deveria ter, ou seja, seguindo todos os trâmites, esgotado todos os canais de negociação, para depois sim o projeto vir para cá, ainda que não contemplasse a grande maioria, mas contemplasse grande parte dos servidores, que com certeza vai ter problema. Eu gostaria até de sugerir para as duas diretorias dos sindicatos, que hoje estão juntas, era um sonho da categoria ver os dois sindicatos juntos, que continuem insistindo, terá o apoio da bancada do Partido dos Trabalhadores, e que continue insistindo, porque dinheiro tem e não justifica seguir a database, muito menos seguir a sequência das negociações com os servidores. Para encerrar, senhora presidente, só queria deixar aqui para os servidores públicos municipais, para os funcionários da Câmara, que também são servidores, para a direção do sindicato, que a negociação nem sempre termina quando se fecha um acordo ou quando se tem um projeto aprovado ou reprovado. A negociação tem que ser contínua, e eu tenho certeza que, com a habilidade dos dirigentes sindicais, e acredito que a própria prefeitura vai entender isso, e vão abrir aí as portas, e que vocês possam continuar negociando, e que o funcionário público chegue ao valor que ele tem e que ele merece, não só reconhecido por nós, vereadores, pela comunidade, mas também pelo Poder Público Municipal. Então, só não terá hoje aqui unanimidade por uma questão de falta de fazer um gesto
que, na nossa opinião, daria para ter feito. Eram essas minhas palavras, senhora presidente, senhores vereadores. Continua em discussão o projeto. Com a palavra a vereadora doutora Silvana. Senhora presidente, senhores vereadores. Ontem me disseram assim: os funcionários estão felizes com o aumento. Eu sou funcionária há 20 anos e digo para vocês que estou extremamente triste com o aumento. Triste por 2 motivos. Primeiro, que se não votar esse aumento, nós não teremos nada. Então eu tenho que votar. Segundo, que respeitar o funcionário seria desde o ano de 94, quando nós começamos a discutir o plano de cargos, salários e carreiras, ter um plano para a categoria. E aí eu vejo, vereadora Natonelli, que eu fazia parte daquela comissão lá em 94, acho que foi em 89 quando nós começamos, 89, depois 94, depois o ano passado, depois o outro ano, depois esse ano de novo, e nada sai. Nada. E o que mais me revolta profundamente, é quando chega a final do ano, e vem determinadas categorias aqui, em função de acordos lá atrás, exigindo que na LDO, no plano plurianual, seja colocado aumento para aquelas categorias. Isso me revolta profundamente. Me revolta quando eu chego no posto de saúde de manhã para trabalhar, e vejo que o médico que entrou esse ano, ganha a mesma coisa que eu, há 20 anos na prefeitura. Nas mesmas condições, num posto de saúde caindo aos pedaços. E aí a gente tem que fazer das tripas coração. Então eu queria dizer, nesse momento, que acho que nós nunca fomos respeitados. Porque se nós tivéssemos sido respeitados, hoje o meu salário seria diferente de uma pessoa que tem 20 anos, 20 e poucos anos de idade, entrando agora na prefeitura, seria diferente de mim, que vestia a camisa dessa prefeitura durante 20 anos. A gente teria, sinceramente, todos os munícipes elogiando os funcionários públicos, porque são funcionários contentes, respeitados pelo poder público, e fazendo com que a prefeitura realmente fosse uma empresa, como a gente vê hoje empresas multinacionais que investem no seu recurso humano. E hoje, para eu sair para fazer um congresso, que isso vai me ajudar muito na minha profissão, até a atendimento dos meus munícipes que frequentam posto de saúde, eu tenho que repor hora. Eu tenho que repor hora, se eu quiser sair, para melhorar o meu atendimento. Então, senhora presidente, sinceramente, falta muito. Falta muito para a gente ser respeitado. Por todo o respeito que eu tenho pelo prefeito Ari Fossen, todo o respeito que eu tenho por ele, acho que, pelo menos para mim, hoje, estou extremamente triste de ter que votar um aumento tão pequeno para a categoria que tanto faz por essa cidade. Senhora presidente, senhores vereadores, essas foram as minhas palavras. Continua em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, em votação. Encerrada a votação. 12 votos favoráveis, 3 votos contrários e a presidência que não vota. Aprovado, portanto,
o projeto de lei 9.549. Próximo item é o projeto de lei 9.548, de autoria da mesa, que reajusta a partir de 1º de março os subsídios do prefeito municipal, do vice-prefeito e dos secretários municipais. Teremos de ouvir, da mesma forma, a Comissão de Justiça e Redação, que tem na presidência a vereadora doutora Silvana. Vossa Excelência avoca. Eu indico o vereador Cláudio Miranda. Vereador doutor Cláudio Miranda, membro da comissão, para relatar pela Comissão de Justiça e Redação. Senhora Presidente, esse projeto, na verdade, vem atender a um dispositivo legal, pelo fato de ter sido feito o reajuste dos servidores. Então, esse vereador dá um parecer favorável e solicito que Vossa Excelência consulte os demais membros. Parecer favorável do relator. Presidência consulta se há parecer contrário em separado. Vereadora Marilena Negro, parecer contrário em separado. Senhora Presidente, senhores vereadores, mantendo a coerência em relação ao meu parecer com a proposta enviada para casa, não questionando o índice, porque a lei determina que o índice seja praticado de forma igual, nós temos a nossa visão de que a data deveria ser respeitada também sendo fevereiro, porque da mesma forma há a implicação de não respeito à legislação que define a data base para o mês de fevereiro. E depois farei as considerações sobre o subsídio que é dado aos agentes públicos da nossa cidade. Eram essas meu voto de parecer contrário, senhora Presidente. Com parecer contrário da vereadora Marilena Negro, presidência consulta a presidente da comissão, vereadora doutora Silvana. A senhora acompanha o relator favorável ou o parecer contrário? Acompanha o relator. Vereador Adilson Rosa. Acompanha o relator. Vereador Luiz Fernando. Acompanha o relator. 4 votos favoráveis ao relator, 1 voto contrário. Aprovado, portanto, parecer da Comissão de Justiça e Redação. Próxima comissão é de Economia, Finanças e Orçamento, que tem o vereador Gerson Sartori na presidência. Senhor avoca? Eu indico o vereador Doca. Vereador Doca para relatar pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. A gente observa o que a diretoria financeira falou sobre esse projeto 9.548, que, entre diversos tópicos, que eles salientam e que, de acordo com a análise das planilhas anexa ao presente projeto de lei, que não há problema nenhuma, que existe previsão de superávit financeiro, tanto para o presente exercício como para os 3 seguintes. E eles terminam que, assim sendo, o presente projeto de lei atende perfeitamente os ditos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com essas informações, não tenho a menor dúvida que o projeto encontra-se perfeitamente enquadrado pela Comissão de Finanças e Orçamento. Senhora Presidente, solicitaria que Vossa Excelência consultasse os demais companheiros. Parecer favorável do relator, vereador Doca, presidência. Consulta se há parecer contrário em separado. Não. Vereador Gerson Sartori, presidente da comissão. Acompanho o brilhante parecer do vereador Doca, que demonstrou que um gesto era possível. Acompanha o parecer vereador Júlio César de Oliveira. Acompanha vereador Marcelo Gastaldo. Acompanha e vereador Pastor Roberto Conde também acompanha. Aprovado, portanto, parecer também da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, e o projeto está em discussão por estar apto. Com a palavra, vereadora Marilena Negro.
projeto de lei 9.548, que reajusta a partir de 1º de março de 2006 os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Bem, eu pedi a palavra para tentar esclarecer, elucidar um pouco os senhores vereadores e os funcionários aqui presentes, a mesa, por alguns equívocos que a gente acaba por cometer, muitas vezes por pareceres dúbios, ambíguos mesmo da nossa consultoria jurídica, que de repente classificou nossos agentes públicos como servidores, como funcionários de carreira efetivos. Nossos agentes políticos têm férias, 13º, aprovado aqui por esta casa, contrariando o que fala a nossa lei orgânica. O que fala a nossa lei orgânica? Vou repetir. O parágrafo 4º do artigo 85, no capítulo que fala dos servidores públicos municipais, fala o seguinte, que membro de poder, detentor de mandato eletivo e os secretários municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado, em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso disposto no artigo 82, incisos 10 e 11º, que trata da periodicidade desses reajustes de índices idênticos. Ora, para justificar, inclusive, retroatividade de 13º e de benefício para agente político, em dezembro se conseguiu fazer caixa, se conseguiu provar caixa aqui. E pasmem, senhores vereadores, essa atitude prejudicou o funcionalismo, porque foi dinheiro, sim, porque não é qualquer salário, são R$ 7.500 o salário de um agente político. E do outro, do prefeito, também não sei se está expresso aqui qual o valor. Provavelmente não, os nossos projetos, às pressas, são assim, incompletos. Então, eu volto a repetir, nós estamos ratificando aqui, com os nossos votos, reiteradamente, uma atitude ilegal da administração, quando ela trata agente político como servidor público municipal, que tem direito a um índice, que não é um índice de reajuste de perda salarial. Ora, agente político tem seu subsídio fixado num valor único. Como que ele tem perda salarial? Isso é tratado, isso foi negociado. E o Executivo tem o poder da caneta de enviar para a Câmara e conseguir aprovar reajustes ainda para alguns cargos de confiança. E isso compromete a folha de pagamento, sim. Isso compromete a imagem da administração junto ao funcionalismo, infelizmente, que poderia ser revertido da forma como bem colocou os nossos companheiros de bancada. Então, nós não somos contra que o prefeito tenha aumento, que seus agentes políticos recebam o índice, mas a gente é muito a favor de que tenhamos tratamento igual, que os funcionários públicos tenham tratamento igual. E tratamento igual significa respeitar a database, respeitar os órgãos de representação da categoria de funcionários, aprender a ouvir. Aprender a ouvir e não negociar dentro do legislativo, porque é isso que está acontecendo. Acaba desembocando aqui a decisão do bem e do mal. Tá? E nós aqui estamos endossando ou não essas ações que consideramos muitas vezes arbitrárias e muitas vezes aqui está comprovadamente, no nosso entender, ilegal, porque subsídio não é salário. E nós estamos bancando salário e vantagens de secretário que está saindo de férias, como bem informou a secretária Ana Tonelli, a presidente Ana Tonelli, desculpe. Eram essas as minhas palavras em relação ao projeto de lei 9.548. Continua em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Julião. Senhora presidente, senhores vereadores,
não me manifestei no outro, até porque havia entendido que já daria como certo, mas tenho uma dúvida comigo, o que aconteceria se tivéssemos rejeitados, viu, vereador? O reajuste do funcionalismo, né? Se tivéssemos seguido o exemplo da bancada do Partido dos Trabalhadores nesta casa aqui. Mas eu vim agora aqui apenas e tão somente porque às vezes a gente usa a lei orgânica e usa o regimento e usa a Constituição de maneira a que jogue a nosso favor. E tinha lido, né? Até porque temos que ter o conhecimento da lei orgânica. E o parágrafo 4º mencionado, em que pese não falar absolutamente nada a respeito de direitos trabalhistas, eu desconheço algum trabalhador que não receba férias, que não tenha direito a férias, que não tenha direito a 13º, a não ser, né, que tenhamos de novo a volta da escravatura. Mas em que pese isso, e a questão que estamos votando aqui hoje, da recomposição salarial, o artigo 85, no seu parágrafo 4º, combinado com o disposto no artigo 82, nos seus parágrafos 10º e 11º, e o parágrafo 10º do artigo 82, vereadora presidente Ana Tonelli, diz exatamente a respeito da remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o artigo 4º, o parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição da República e o parágrafo 4º do artigo 85 desta lei orgânica, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Quando interessa a mesma data e a distinção de índices, né, quando interessa ler, a gente lê o artigo inteiro. Então nós não estamos votando absolutamente nada de ilegal ou de inconstitucional. Nós estamos até fazendo o que prega o nosso regimento, o que prega a nossa lei orgânica. Se somos contrário, vamos nos posicionar contrário, mas não vamos querer induzir a erro, como se faz frequentemente, e como mais para frente eu vou mostrar a respeito de números que são ditos aqui aleatoriamente, são jogados ao ar. Então está aqui, nós estamos sim, senhora presidente, fazendo o que prega a lei orgânica do município de Jundiaí. O senhor me permite uma parte, vereador Júlio? Tem uma parte, não, vereador Luiz Fernando. Eu me sinto contemplado com a sua fala e não vou entrar no mérito da discussão com relação ao valor dado. Mas eu gostaria somente de elucidar alguns vereadores que se posicionam aí desta tribuna, que a casa competente para julgar a legalidade dos atos aprovados nessa casa é o Poder Judiciário. Aqueles que se servem com tanta grandeza do Ministério Público para buscar a solução dos problemas públicos e por vezes até com razão, deveriam ter na sua consciência não sentido de jogar este ou aquele contra os que estão aqui embaixo. Eles deveriam ter a consciência de que a casa que de fato deve julgar aquilo que é legal ou ilegal é o Poder Judiciário. E se a data base de fevereiro, o sindicato assim achar, não foi respeitado, a própria diretoria jurídica do sindicato que se faz aqui presente pode arguir junto ao Poder Judiciário a sua ação competente, para que refaça ou repare o erro que aqui foi apontado. Muitos, vereador Júlio, realmente só sabem jogar para a plateia, porque quando tem de fato um orador de competência como o senhor na tribuna, se fazem calados. Muito obrigado pela parte. Eu é que agradeço, vereador Luiz Fernando, pelas suas palavras, e encerro aqui, senhora presidente, dizendo que estaremos de novo nos posicionando favoravelmente no sentido de aprovarmos, né, os subsídios do prefeito e dos
seus agentes políticos, os secretários municipais. Senhores vereadores, cumprimentando a eficiência das auxiliares da mesa, a nossa diretora legislativa, Vilma, e a assistente Sueli, de pronto foram apanhar o projeto de lei que votamos nesta casa, de autoria do senhor prefeito municipal, onde tem também um parecer extenso dos nossos consultores, e depois de um aprofundamento na matéria, diz que, da leitura da propositura, em especial a justificativa, se nota a indicação da finalidade a que se destina o projeto, visando obedecer ao mandamento do artigo 167, item 3, incisos da Constituição da República, que é a de alterar a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal para melhor adequação aos objetivos do plano de governo desta administração. Alterar as leis 3086 do ano de 87 e 4624 do ano de 95 para criar órgãos da Prefeitura e também para criar função de confiança e também gratificação para os agentes políticos, que no seu item 12, no projeto vindo para esta casa e aprovado pelos senhores vereadores, de número 9467, diz no seu artigo 12, aos agentes políticos do Poder Executivo serão concedidas anualmente gratificação a título de 13º, subsídio e férias, observando-se quanto às condições e procedimentos para a concessão, no que couber as disposições aplicadas aos demais servidores municipais. Daí entende-se, portanto, ser legal o pagamento desse benefício aos agentes públicos, não, claro, àqueles detentores de mandato eletivo. Questão de ordem da vereadora Marilena Negro. Eu gostaria, respeito, mas eu gostaria de entender a leitura. Nós sabemos que foi a Câmara que aprovou. Inclusive com parecer contrário de Vossa Excelência. Exatamente, porque eu me referi aos pareceres da nossa consultoria jurídica, que dá duplo entendimento e deixa a critério do plenário fazer a sua decisão política. Então, em inúmeros casos, sim, eu me lembro muito bem que tem dois pareceres jurídicos, um entendendo subsídio de uma forma, outro de outra, e não temos nada conclusivo, e nós ficamos à mercê do entendimento do plenário. Nós sabemos do risco, e tenho certeza que, embora eu não seja tão competente como muitos aqui, porque eu estou no meu primeiro mandato e tenho humildade para aceitar, sabe? Eu levo muito a sério a minha competência e do Sindicato dos Servidores Públicos, que, se eu não me engano, já está tomando a medida de questionar judicialmente. Então, acho que tem instâncias para isso, não são todas aqui. E respeito muito o Ministério Público. Acho que o Ministério Público é o órgão, sim, complementar das nossas faltas de ações nesta casa. Em hipótese alguma, em momento algum, nenhum senhor vereador ou vereadora, quero crer, tenha dito que a senhora não é vereadora competente, que a senhora não é uma vereadora combativa, e o seu noviciado já não é tão grande, haja vista que a senhora já tem 1 ano e 4 meses de Câmara, e a senhora aprendeu, e aprendeu rápido. Mas eu quero dizer à senhora que parecer é parecer, o nome já diz, é um parecer, cada qual entende à sua maneira. A maioria da casa entendeu como favorável o parecer da nossa consultoria jurídica à época e aprovou o projeto, pela grande maioria. E os que não entenderam assim, o caso de Vossa Excelência, entendeu que não deveria votar, tem o seu parecer contrário e, claro, agora as instâncias superiores que sejam consultadas se agimos corretamente ou não à época em aprovarmos o projeto vindo do Executivo. Questão de ordem, senhor Questão de ordem do vereador Luiz Fernando. Eu solicitei a autorização do vereador Júlio César de Oliveira para falar pela bancada do PSDB e justificar, senhora presidente, a minha fala dizendo que votei consciente no aumento dos funcionários públicos hoje pela manhã, porque tenho a consciência de que só cabe a este projeto que aqui foi enviado emenda supressiva, não caberia emenda aditiva em hipótese alguma. Nós seríamos, sim,
irresponsáveis com os funcionários públicos do município de Jundiaí, se caso não tivéssemos aprovado nesta manhã o aumento que foi dado. E sugerir para que o sindicato tomasse as medidas judiciais cabíveis, porque aí sim eles podem ter reparados um dano que, se não me engano, foi o único que não foi contemplado, foi a questão da ser retroativo a fevereiro, a data base que deve ser respeitada, assim eu entendo. Mas esta casa não poderia faltar com a sua responsabilidade e votar o aumento. Porque se caso não tivesse votado o aumento, os servidores públicos ficariam sem nada, porque aqui somente caberia emenda supressiva, em hipótese alguma uma emenda aditiva. Então, nesse sentido, votei consciente e não admito que aqui se diga aquilo contrário dos 13 demais vereadores que assim se posicionaram, que votaram com a consciência de que 5 mil pessoas aguardavam esses 6,5% e continuarão aguardando a decisão judicial para buscar a data base para fevereiro, se assim couber. Jamais votaria contrário e acho uma irresponsabilidade quem assim o fez. Muito obrigado, senhora presidente. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem do vereador Gerson Sartori. Falando em nome, como líder da bancada do PT, nós nos sentimos muito responsáveis da forma que nós votamos. Nós entendemos a questão que agora o sindicato pode recorrer juridicamente ou não, mas nós entendemos que essa também é uma casa, sobretudo política, e que tem, além dos 3 vereadores do PT, 13 vereadores de sustentação. E nós, 16 vereadores, teríamos condições, sim, de chegar e conversar com o prefeito e falar: prefeito, faça um gesto positivo. Isso também a gente poderia fazer, porque nós somos políticos, e nós também fomos eleitos, e nós também somos responsáveis, e nós também temos nosso ponto de vista. Então, nós poderíamos ter, sim, feito um lobby, uma conversa, uma discussão política, seja lá o que for com o prefeito. Então, eu entendo a questão jurídica, a questão de votar ou não, mas entendo também a questão política, que nós, 16, poderíamos, sim, pressionar o prefeito. Questão de ordem, senhora presidente. Eu respondo à questão de ordem do vereador Gerson, mas só não entendo por que nós voltamos na discussão do projeto do aumento dos servidores, uma vez que já estamos no outro item. Os senhores tiveram tempo de discutir o projeto, de falar na justificativa de voto. Eu digo ao vereador Gerson, gestões não faltaram, vereador. O senhor participou da reunião que foi aqui tirada, da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. A presidente participou também da reunião com o prefeito. Gestões foram feitas. Infelizmente, a Câmara foi voto vencido. Prevaleceu realmente a fala do Executivo. Mas eu tenho certeza absoluta que as portas continuarão abertas, como o senhor mesmo falou, da tribuna, e isso agora já é público e poderá ser cobrado, que as portas do senhor prefeito continuarão abertas para que os servidores continuem com as suas reivindicações e, por que não, a famigerada data base 1º de fevereiro. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador. Não, o vereador Gerson falou que essa casa não tomou atitude nenhuma. Tomamos sim. Essa casa não se omitiu a essa questão. A presidente veio com sua comissão, com sua diretoria, pediu para que nós votássemos na outra semana, que seria hoje, e assim nós fizemos. Tanto que Vossa Excelência sugeriu que reunisse a Comissão de Finanças para que acompanhasse o sindicato junto à negociação ao Executivo. E assim foi feito. E assim foi feito. Essa casa não foi omissa, não. Tá? Agora, quem está jogando com as palavras foi os antecessores aqui do PT. A Maria Helena falou muito claro aí, e ela também viu que estava errada, porque a lei está aí, né? Agora, ninguém se omitiu nessa casa, não. Questão não de ordem. tente jogar dessa forma. A presidente não quer ser arbitrária. Se for sobre o mesmo assunto, darei a questão de ordem ao vereador Luiz Fernando e darei por encerrada essa questão, até porque o projeto já foi votado e já foi aprovado. Esgotaram-se as discussões. Todos os senhores e senhoras tiveram tempo suficiente regimental para usar da tribuna. Senão, nós não iremos agora continuar com a nossa sessão. Vereador Luiz Fernando. Senhora presidente, somente para constatar que nós estamos trazendo para essa casa, e nós trouxemos para esta casa uma decisão e uma discussão que não nos pertence.
pertence ao Executivo, junto com o sindicato, que muito bem representa a categoria, fazer qualquer tipo de negociação salarial. Não cabe a esta Casa de Leis qualquer pontuação a esse respeito que não seja a vontade política. A vontade política foi feita. Eu me lembro, fazendo uma retrospectiva de terça-feira passada, às 7h40 da manhã, quando cheguei à sua sala, senhora presidente, que lá estava a presidente do sindicato dos funcionários públicos do município de Jundiaí, a Eleni Fávaro. Ela estava lá solicitando que esta casa não votasse na terça-feira passada o aumento. E nós não nos curvamos a decisão nenhuma por parte do Poder Executivo no sentido de votar na terça-feira passada. Fizemos o adiamento. Tivemos mais uma semana, o sindicato teve mais uma semana para, em companhia daqueles que se interessaram em fazer a discussão junto ao Poder Executivo, para negociar. Nós não temos competência para dizer aquilo que deve e aquilo que não deve ser feito entre o sindicato e o Executivo Municipal. Tudo que está sendo feito aqui hoje pela manhã, senhora presidente, com estas falas, nada mais é do que jogar para a plateia. Nós só tínhamos uma alternativa: ou votávamos o projeto da forma como estava, ou não daríamos o aumento ao servidor público municipal. Tenho absoluta convicção que fizemos o que é mais certo: votamos os 6,5%. Continua em discussão o Senhora projeto de número 9548. Do vereador Luiz Fernando. Mas se for o mesmo assunto, a presidente já deu por encerrado, vereador. Esse assunto já está vencido. Claro, uma questão. O senhor é o último, em definitivo, o último a falar no assunto e passaremos. Não lhe dou a palavra, vereadora, me perdoe, vou fazer a concessão ao seu partido, ao líder do seu partido, ao vereador Gerson. Eu já estou acostumada com a truculência da casa, mas eu vou continuar. Não é truculência, vereadora. Aqui não há truculência. Acontece que temos de seguir o nosso regimento. Falará o vereador Gerson e eu colocarei o projeto em discussão e em votação. Não darei mais nenhuma palavra para falar desse projeto. Entrem com a ação que quiser, porque estou certa, já está vencida a discussão do projeto de aumento do funcionalismo. Vereador Gerson. Senhora presidente, na questão de omissão, não foi, em nenhum momento saiu essa palavra da boca desse vereador. Nós entendemos que todo mundo compreendeu na última sessão, nós adiamos o projeto, foi lá a Comissão de Finanças e Orçamento, a senhora acompanhou, tentamos intermediar e não fazer ingerência, tanto no sindicato como no Poder Público Municipal, discutimos, tentamos avançar a proposta, lá eu já havia falado a questão do gesto, e foi isso, e é nesse sentido que eu estou falando, sempre nessa questão, que politicamente e com vontade política, compreendendo o que o vereador também falou, da questão da vontade política, que nós poderíamos ter atendido a data base de fevereiro. É essa a nossa divergência. E na questão de discutir aqui na Câmara, nós não podemos nem dar o aumento e nem deixar de dar. Só que é aqui, nesta Casa de Lei, que vem o projeto. E se vem, nós vamos dar o parecer, vamos votar, e aí nós vamos tá discutindo. E aí nós temos que ter as opiniões. E até respeitar e exaurir as discussões, isso tudo nós temos tranquilidade. Agora, isso não quer dizer que se votamos assim, tem, se votar de outro jeito, não tem. Quer dizer, não há esse ferro e fogo, na minha opinião. Na minha opinião, existe sempre caminho para o diálogo, para a conversa e para buscar soluções. E eu acredito que daria ainda para a gente ter buscado e ido mais além. Agora, se não é a compreensão de todos, isso não dá para a gente resolver. Isso não é estar fazendo palanque, não, porque a casa já está quase que vazia. E essa hora, pelo rádio, tem muito pouca gente ouvindo. Então, palanque é feito de outras formas, em outros locais, e de outro jeito que todos nós sabemos. Resumindo toda a fala, essa Câmara, na sua unanimidade, gostaria que o prefeito desse 100% ao funcionalismo, que ainda estaria aquém daquilo que merece. Mas, infelizmente, só nos cabe o esperneio. Continua em discussão o projeto 9548. Para falar sobre ele, o vereador Carlos Kubica.
Senhora presidente, senhores vereadores, projeto de lei 9.548, da mesa que reajusta a partir de 1º de março de 2006 os subsídios do prefeito municipal, do vice-prefeito e dos secretários municipais. Discussões acirradas, entendimentos à parte, Constituição Federal, lei orgânica do município. Quando se fala que se fixou em dezembro do ano passado 13º salário para secretários municipais, agentes políticos, deu-se um jeito de retroagir a 1º de janeiro de 2005, para poder, em dezembro do ano passado, conceder o 13º para os secretários. Não sou contra isso, eu acho que o trabalhador ele tem que ter as férias e tudo mais. Só que, na Constituição Federal, no artigo 39, no parágrafo 4º, né, porque a gente fala daqui, parece que a gente está tentando jogar leis para a população entender, e quem não está sempre com Constituição Federal, lei orgânica e o próprio regimento interno, não vai entender. Mas aqui diz, o membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais, serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação, outra espécie. A Marilena já tinha colocado isso. Mas no final do ano passado nós concedemos uma gratificação a título de 13º salário aos secretários, contrariando, ainda que mudou a lei orgânica do município. E naquela ocasião, quem entendeu que nós não poderíamos estar contrariando a Constituição Federal, votou contra. E quem entendeu que, ao contrário, votou favorável. Está aí. Então, hoje, os projetos estão vinculados diretamente ao aumento do servidor público. Estão vinculados. Então, é a reboque. Se conceder o aumento para o servidor, vai ter que aprovar isso aqui, vai ter que aprovar o. Eu, particularmente, eu sou contrário, porque a forma como está sendo tratado a questão dos servidores públicos. Ainda que, se sentindo prejudicado, vá ao Ministério Público para pleitear a database retroativo a fevereiro. Eu acho que isso os sindicatos têm que fazer, vão ter que fazer. Até porque vai beneficiar prefeito e secretário também, porque é amarrado, é atrelado. Mas eu acho que o buraco é mais embaixo. Eu acho que o prefeito vai ter que respeitar essa categoria que já demonstrou força. Ainda, nobre vereador Luiz Fernando Machado, que Vossa Excelência hoje falou aqui em conversa comigo. Quem aprovou, quem rejeitou, era representativo, não importa se teve uma assembleia lá no sindicato e a categoria ainda não aprendeu a se mobilizar. Ainda que em segunda chamada o número fosse reduzido. Vereador, tem que se respeitar. Se atenha ao projeto em pauta, por favor. Desculpa, presidente. Depois me chamam de truculenta. Mas o que eu quero dizer é isso. Eu acredito que, infelizmente, os projetos estão atrelados e nós temos que votar hoje. Eu, como disse no início, já acompanhando a bancada do Partido dos Trabalhadores, fui contrário ao primeiro projeto e vou ser contrário nesses projetos também. Por quê? Eles são a reboque do primeiro. Então não é porque foi aprovado que nós temos que ter o mesmo raciocínio e também votar favorável, porque nós temos que conceder aumento para prefeito, vereadores, secretários e por aí vai. Tem que se respeitar as negociações. E eu vou continuar brigando dessa tribuna para que o prefeito respeite. Tem mais 2 anos, ainda dá para se redimir do que fez. Eram as minhas palavras, senhora presidente e senhores vereadores. Continue a discussão, o projeto. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra sobre ele, em votação. Correção de voto. Questão de ordem da vereadora Marilena Negro para corrigir o seu voto. Após o vereador José Dias apor o seu voto, a senhora poderá corrigir.
Pode corrigir o seu voto, vereadora. Encerrada a votação. 12 votos pela aprovação, 3 votos contrários e a presidente que não vota. Aprovado, portanto, o projeto 9.548. Último item da ordem do dia é o projeto de lei 9.547, de autoria da mesa, que reajusta a partir de 1º de março os subsídios dos vereadores. Teremos de ouvir também a Comissão de Justiça e Redação. Tem na presidência a vereadora doutora Silvana. Eu indico o Luiz Fernando. Vereador Luiz Fernando, para relatar pela Comissão de Justiça e Redação. Senhora presidente, senhores vereadores, projeto de lei número 9.547, de 2006, que reajusta, a partir de 1º de março de 2006, os subsídios dos vereadores. O projeto de lei encontra amparo legal, é constitucional e o meu voto é favorável. Peço à senhora presidente que consulte os demais membros da comissão. Com parecer favorável do relator, vereador Luiz Fernando, presidência consulta se há parecer contrário em separado. Vereadora Marilena Negro, parecer contrário em separado. Senhora presidente, senhores vereadores, não me intimidando pela minha pouca competência para estar tratando de uma questão tão relevante e que agora diz respeito à remuneração, ao subsídio dos vereadores, eu queria levantar aqui, além das questões que nós já levantamos, que não estamos cumprindo a lei, aprovadas aqui mesmo nesta casa. Eu tenho a minha opinião de que ela é ilegal. Eu gostaria de levantar uma questão. Quando os funcionários se reúnem para discutir o seu índice, e esse índice vai ser repassado para os agentes políticos e de mandato eletivo e para o legislativo, nós negociamos índices de reajuste de perdas salariais. E os vereadores, os agentes políticos se beneficiam de perdas salariais do funcionalismo. Então, o primeiro projeto que veio para a Câmara era de 5,5% de reposição de inflação. Justo para todos. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem do vereador Júlio César. Eu acho que esse assunto que a vereadora está dizendo cabe na discussão do projeto. Claro. E não pela Comissão de Justiça e Redação. Ela tem todo o direito de explanar isso. Certo? Nós estamos discutindo a legalidade e a constitucionalidade do projeto. Questão de ordem. Se é legal ou se é constitucional. Questão de ordem. Eu acho que eu fiz confusão Mariana mesmo, acho que eu estou fazendo, votei ao contrário ali, mas eu vou me corrigir. Meu voto é de forma coerente em relação aos outros, quer dizer, continuamos sem respeitar a legislação da database, que foi sequer citada no corpo do projeto, não tem instrução no projeto. Então, eu peço que retifique minha fala anterior e se atenha ao meu voto contrário em separado pela não tramitação desse projeto. Com parecer contrário em separado da vereadora Marilena Negro, a presidente é obrigada, sem truculência, a dizer que, no parecer da nossa consultoria, está dizendo da legalidade, da constitucionalidade dos projetos e que cabe aos senhores vereadores a discussão, a votação, a aprovação ou rejeição dos 3 projetos, não havendo necessidade de citar ou não essa ou outra database. E até porque, vereador Julião, que me ouve atentamente, quando das discussões, isso já há mais de 20 anos, do aumento do subsídio dos vereadores, sempre foi pedido que ele seguisse junto com o funcionalismo, na esperança até justamente dessas discussões e que os vereadores ajudassem, não é, na discussão com o prefeito. Então foi colocado já há alguns anos, os vereadores têm o mesmo aumento
que tem o funcionalismo. E, na outra vez que o prefeito deu os 8%, é bom lembrar que os vereadores não tiveram o aumento. Por quê? Entendemos que o subsídio foi fixado no ano retrasado, ou seja, em 2004. Então, não era possível termos o reajuste já no ano passado. Vereadores não tiveram o reajuste dos 8%. E hoje caminha junto com a categoria no mesmo valor do subsídio. Com parecer favorável do vereador Luiz Fernando e contrário do membro Marilena Perdiz Negro. Presidência consulta a vereadora doutora Silvana. A senhora acompanha o parecer do relator ou o parecer contrário da vereadora Marilena? Presidente, acompanha o parecer do relator. Vereador Adilson Rosa. Parecer do relator. Vereador doutor Cláudio Miranda. Parecer do relator. 4 votos favoráveis e 1 voto contrário. Aprovado o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Próxima comissão a ser ouvida é de Economia, Finanças e Orçamento, que tem à frente, como presidente, o vereador Gerson Sartori. Senhor Avoca? Vereador Doca, para relatar pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Senhora Presidente, senhoras vereadores, projeto de lei 9.547, que autoriza o reajuste para os senhores vereadores. Pelo parecer, novamente, eu gosto de sempre observar os nossos técnicos e em tudo o que foi citado não há problema nenhum. Está tudo direitinho, conforme previsto no artigo 19.3 da Lei Complementar número 101.00, Lei de Responsabilidade Fiscal. E o mais importante é que existe previsão de superávit primário positivo. Então, não há a menor dúvida, senhora Presidente, o meu parecer é favorável e gostaria que Vossa Excelência consultasse os demais companheiros da comissão. Parecer favorável do relator, vereador Doca. Presidência consulta a parecer contrário em separado. Vereador Gerson Sartori, presidente da comissão. Acompanho com restrições. Acompanha com restrições. Vereador Júlio César de Oliveira. Acompanha o brilhante parecer. Vereador Marcelo Gastaldo. Acompanha o excelso parecer. E o vereador Pastor Roberto Conde. Acompanha o parecer. Com os pareceres aprovados, o projeto está em discussão. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Senhora Presidente, senhores vereadores, retomando o que eu iniciei a falar, no meu voto contrário, confusamente eu já fazia a defesa da minha posição, é que nos pautamos pela mesma lógica, né? O detentor de mandato eletivo está sujeito aos mesmos índices tratados, né? São índices tratados como perdas salariais. Se o projeto anterior, que veio para a Câmara, que se tentou colocar aqui meio sem discussão com a categoria de 5,5% e que resultaria em 5,5% para os vereadores, teria uma lógica pautada na discussão do índice salarial, do índice de perda da inflação relativa ao ano anterior. Só que a posição dos sindicatos funcionários públicos é reaver perdas. E perdas muito antigas. E que nesse período, muitas vezes se mexeu no salário do agente político, no subsídio do vereador. E que depois se beneficiaram, isso foi motivo de muita mobilização dentro do funcionalismo público, porque os vereadores tiveram em determinado momento uma modificação no seu subsídio e logo em seguida também obtiveram
em algum momento, o resultado da negociação salarial dos funcionários. Aquela negociação que acontecia a cada 2 anos. Tá? Então, a cada 2 anos, o funcionalismo recebia lá alguma migalha, mas a Câmara pôde aprovar aqui seus projetos de fixação de subsídio em alguns momentos, porque não tinha atrelamento com o funcionalismo público. É só uma reflexão para dizer que a casa, o subsídio dos vereadores, nós temos que deixar esse termo bem claro, porque remuneração é para o servidor e subsídios são para os agentes políticos e vereadores e outros agentes de mandato eletivo, de que nós vamos pegar carona na negociação salarial dos funcionários, né? Onde não está se discutindo só reposição de inflação, mas de perdas salariais devidas à categoria. E que agora vão acabar reproduzindo pela lei a indicação do mesmo índice. O mesmo índice, um índice que não está sendo tratado, volto a dizer, na data acordada nesta casa ao endossar uma lei, ao aprovar uma lei, e que está se fechando os olhos, e infelizmente a minoria ainda tem voz nesta terra. A minoria ainda tem voz. Enquanto tivermos voz, vamos estar aqui falando. Vamos estar usando os espaços para poder falar a nossa opinião, mesmo que seja para depois, aparentemente, aos altos brados, as pessoas acharem que estamos nos degladiando. Não, nós vamos falar na conversa, tá? Estou disposta a conversar. Tá? Só que a nossa conversa é aqui, não é lá no 8º andar, com meia dúzia de pessoas para resolver o dia seguinte da sessão. Eram essas minhas palavras, senhora presidente, senhores vereadores. Continua em discussão o projeto, com a palavra o vereador Júlio César. Senhora presidente, senhores vereadores, projeto de lei de número 9.547, de autoria da mesa, que reajusta a partir de 1º de março de 2006 o subsídio dos vereadores. Eu acho que as pessoas precisariam ser informadas de que nem que quiséssemos, talvez, recuperar as perdas, né? E não falo em perdas. Ah, eu acho que a gente tem que ter como meta, senhora presidente, o seguinte, que nós, vereadores, temos um teto imposto pela Constituição Federal em todos os escalonamentos. Nós temos o deputado federal, em cima do salário do deputado federal, nós temos o salário do deputado estadual, e em cima do salário do deputado estadual, nós temos a fixação do subsídio dos vereadores. Se nós, em 2004, e aqui alguns vereadores que estavam em 2004, tivéssemos naquela época estabelecido como subsídio dos vereadores o teto que a lei nos permite, não estaríamos hoje nesta discussão, senhora presidente, porque não nos caberia, por lei, o direito de termos nenhum tipo de reajuste. Se estamos votando hoje 6,5% de reajuste para nós, vereadores, é porque em 2004 ficamos abaixo do limite legal. Senão, essa discussão não estaria ocorrendo. Se hoje se atrela ao funcionário público, é porque é uma maneira que nos foi pedida lá atrás, da onde eu nem fazia parte disso, mas nem vou entrar nesse mérito. A minha questão aqui é que se tivéssemos atingido em 2004 o limite, nós não teríamos essa discussão hoje.
Então, fazer a questão legal é o que nos cabe. E não vir aqui discutir tertúlias, como diz o meu dileto companheiro e vereador, Dr. Cláudio Miranda, que é mestre nessa questão de usar termos, às vezes, poéticos. Então, senhora presidente, senhores vereadores, eu acho que nós estamos cumprindo com o que manda o nosso regimento, a nossa lei orgânica, a nossa Constituição, e que cabe a nós, de direito, pensarmos, né, na próxima vez que vamos votar os subsídios, para que a gente não fique aqui ouvindo o que nós acabamos de ouvir, que nós votemos para quem virá nos substituir, se assim o povo entender na próxima eleição, que nós votemos pelo teto do nosso possível subsídio, que nós atinjamos esse teto, que pelo menos nós estaríamos, né, não tendo que passar pelo que a gente está passando no dia de hoje, né, vereador Zé Dias, que vejo aí que concorda com as minhas palavras. Então, senhora presidente, senhores vereadores, são essas as minhas palavras. Continua em discussão o projeto de lei 9.547. Em votação. Encerrada a votação. 12 votos pela aprovação, 3 votos pela rejeição e 1 vereador ausente. Está aprovado o projeto 9.547. A presidência pede aos senhores vereadores que, por fineza, registrem a presença para o encerramento da sessão. Antes, a questão de ordem do vereador Dr. Cláudio Miranda. Só para fazer uma consulta, Vossa Excelência, algumas sessões, esse vereador trouxe aqui uma denúncia a respeito daquele telefone lá da Guarda Municipal do 1532, que não estava atendendo, não estava completando a ligação, e alguns guardas sendo acusados aí por populares de desligar o telefone. Nós fizemos uma manifestação, os vereadores todos assinaram um ofício ao prefeito solicitando providência. Eu queria saber se houve alguma resposta, se a mesa recebeu alguma resposta da prefeitura, porque a notícia é que a prefeitura não paga a conta desse telefone, dessa linha, por isso a população não consegue usar. O presidente vai verificar, vereador, e dará informação de público na próxima terça-feira. Vamos verificar com toda a assessoria se veio a resposta do ofício. Em caso negativo, repetiremos a dose pedindo para que o senhor prefeito nos responda. Com a totalidade dos senhores vereadores presentes e sob a Me perdoe, eu vi tudo verde aí, eu achei que pelo menos a presença deu unanimidade. Agora sim, com 15 senhores vereadores presentes e sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a 16ª sessão extraordinária.